Bom, então, tá gravando? Aí, tá gravando. Então, retomando, vamos entender um pouquinho, então, agora esse conceito de tipo, tá? O Rossi, a gente vai ver que o Rossi não inventa esse conceito, tá, de tipologia. Na verdade, um outro historiador italiano, que é um historiador da arte, muito famoso nesse período, que é muito influente na Itália nesse período, que é o Júlio Carlo Argan, tá? O Argan já estava, né, fazendo leituras de alguns outros autores da época do século XVIII e XIX, que é o próprio Iluminismo, e encontrou nos textos desses autores essa noção de tipo, essa noção de tipologia, tá? Então, dentro desse estudo, o Ross também vai ser influenciado por esse termo e por esse conceito, tá? O Rossi fala em imagem profunda, tá? Para ele, em síntese, o tipo seria essa imagem formal que a gente cria na cabeça quando a gente fala de algum edifício, algum tipo de edifício arquitetônico, tá certo? Então, o que seria isso, né? Quando eu falo para vocês, imagem, pensem numa casa, tá? Para o Rossi, a noção de tipo está muito associada à memória das pessoas e a memória afetiva. Então, se eu falo, pensa numa casa, é a mesma coisa que a gente viu lá no Venturi, né? Para qualquer um que eu falar assim, pensa numa casa, talvez a primeira imagem, né, que vem à cabeça. Gente, eu preciso urgente de uma mesa digitalizadora para fazer meus desenhos, porque desenhar no mouse está muito difícil. Bom, tá. Então, se eu penso numa casa, né, essa é a imagem que me vem na cabeça, né? Porque e que vem na cabeça da maioria das pessoas, tá certo? Porque essa forma, ela tá associada à imagem de uma casa, de certa maneira, tá? Tá na nossa tradição cultural, essa noção de casa, tá certo? Na nossa tradição construtiva, etc, né? Bom, agora eu preciso da participação de vocês. Se eu falar para vocês, igreja, imagem de uma igreja, quais as formas vocês lembram, né? O que vai suscitar na cabeça de vocês quando eu falo igreja? Casa é a cruz, né? Então, seria a casa, eu poderia colocar, por exemplo, se aqui fosse a igreja, eu poderia acrescentar a torre, né? Que eu já transformo isso em igreja, né? Então, a cruz, né? Aqui na fachada. Ou então a própria noção da planta em cruz, né? Que é o que acontece. Ai, gente, nossa, desenhar no mouse tá horrível. Tá pior que eu desenhar naquela lousa branca lá da sala. Bom, então, isso aqui é uma cruz, né? Então, vocês sabem que muitas igrejas, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Ai, deixa eu ver. Vocês já viram que muitas igrejas, se a gente for olhar até na história. Nossa, por que tá acontecendo isso? Se a gente for olhar na história da arquitetura, quando vocês estudavam o gótico, né, e uma série de outras arquiteturas religiosas, a gente sempre tem essa coisa da cruz, da planta em cruz, né? Então, a planta em cruz, ela é um tipo para o Ross, né? Ela é uma tipologia, um exemplo de um tipo arquitetônico, tá certo? Por quê? Porque, olha só, é uma forma de organização espacial, tá? Então, não é só uma forma em planta, mas é uma organização do espaço também, que normalmente a gente associa a usos, né? Deixa eu destacar. Então, há usos e tipos determinados, né? Então, deixa eu desenhar aqui melhor. Então, olha só, né? Então, ai, volta. Ficou bom isso. Então, nós associamos isso, essa arquitetura da cruz, a um uso normalmente específico, que é o uso religioso, tá? Ou seja, um programa específico, tá certo? Então,
Para o Rossi, a tipologia é isso, é um tipo de organização, uma forma, uma imagem de organização do espaço, que normalmente a gente associa a determinados usos. E os arquitetos recorrem, né, a essas formas, a essas organizações espaciais, normalmente, quando eles estão enfrentando esse tipo de programa, estão enfrentando esse tipo de função, esse tipo de projeto, tá? Tá dando para entender por enquanto até aqui? Vou mostrar outros exemplos. Para o Rossi, isso aqui é uma essência, né? O Rossi está buscando qual que é a essência da arquitetura? Qual que é a coisa mais essencial para um arquiteto saber, para um arquiteto fazer arquitetura? Por onde ele começa, né? E para o Rossi, a essência da arquitetura está nos tipos. Por quê? Se a gente for lembrar que o Vitruvio falou para gente, lá na arquitetura clássica, que a arquitetura tinha que ser a somatória da Venustas, que era o belo, que era a forma, do uso, né, que é a função, e da construção, né, então a Venustas, a Utilitas e a Firmitas, de certa forma o tipo engloba todos esses quesitos, tá certo? Porque ele é essa somatória mesmo, de uma forma que abriga determinado uso, né, e que precisa e que vai determinar características construtivas e espaciais também, tá? Então, deixa eu apagar tudo. Então, vamos ver exemplos de tipos, né, na história, tá? Então, ficou claro, né? Tipo é um conceito e a gente vê isso na história, tá? E aqui é muito importante essa noção de que o tipo, ela é essa imagem essencial, é como se fosse um esquema bem simplificado, tá? Porque ele não precisa ser, o tipo não tem dimensões claramente definidas. Então, por exemplo, o tipo da cruz latina, tá certo? A organização em cruz latina. Ela é muito usada, então, na história da arquitetura, tá? E aí aqui a gente vê vários exemplos, né, de igrejas, olha só, de plantas. Todas elas têm o princípio de cruz, ó. Em todas elas eu vejo a organização espacial do corredor e do transepto, que reproduz a noção de cruz latina. Independente do tamanho, tá vendo? Então, eu tenho. Então, o tipo é essa organização formal essencial, mas a escala é diferente da escala. Ele pode ser maior ou menor, dependendo da organização do projeto, tá? Mas permanece essa essência, então, da cruz latina em todas essas edificações. Observem como que as fachadas são diferentes, tá? Então, olha só, tem um outro elemento que sempre permanece aqui, que foi o que vocês mencionaram, olha só. Então, permanece o elemento da torre, né? Uma torre só, ou duas torres, tá certo? Então, melhor fazendo assim, tá? Também é um elemento, então, tipológico, digamos assim, tá certo? Que é uma forma que me remete a um uso e um significado, tá? Mas pode ter tamanhos diferentes. Então, o tipo, ele se permite variar em um pouco a forma, é possível, e também se permite variar a escala, o tamanho, tá? Tanto que, mas mantendo a essência da lógica dessa imagem, tá? Desse espaço. Ok? Um outro exemplo de tipo vai ser o que a gente chama do tipo da rotunda, tá? Que é esse espaço circular, né? Que normalmente vai ter um pé direito alto, né? Essa igreja do centro. Deixa eu ver aqui. Torre de Malvias. Eu vou procurar saber. Deixa eu ver aqui.
Aqui, tá dando para ver? Olha, Igreja de Trane de Poville. É na França. Eu não sei se ela foi construída. A gente tem que procurar ela para saber, tá? Depois eu vou pesquisar, porque isso aqui é tirado da página de um livro do Duran, que foi um dos teóricos do século XVIII e XIX que falou sobre essa noção, esse conceito de tipo, mas não necessariamente todas foram construídas. Ó. Essa daqui é a de Reims, essa daqui é a Notre Dame, ó. Essa do centro é a Notre Dame, tá? Então, não sei se todas se são todas construídas, tá? Bom, um outro exemplo de tipo vai ser a rotunda, tá? O que é uma rotunda? O rotunda é um edifício que tem um centro em forma de círculo, tá? Um espaço circular. O exemplo clássico de tipo de rotunda é o Panteão Romano, estão vendo? Então, e normalmente a rotunda, quando eu olho para essa planta em rotunda, eu tenho uma característica de volumetria também, que é a presença de uma cúpula, tá? Então, normalmente na planta, né, que tem uma rotunda, eu vou ter algum tipo de cúpula, algum tipo de abertura zenital, tá? A rotunda normalmente pede um pé direito alto e um olhar, né, uma ideia de ascensão e de olhar para cima também, tá? E aí ele vai dar vários exemplos, então, na história de edifícios em rotunda e de novo, tá vendo? Eles não necessariamente têm que ter o mesmo tamanho, eles têm que obedecer à lógica de uma planta central, de uma planta circular, tá? Um outro exemplo, e aí para a gente fugir um pouco só dessa noção de planta, por exemplo, o tipo do palácio renascentista. A gente estuda isso quando estuda Renascimento, tá? Os palácios nobres construídos na cidade renascentista, normalmente eles sempre obedeciam essas características formais básicas. Na planta, ele sempre tinha esse pátio interno, tá? E todos os cômodos voltados para esse pátio interno. Isso aqui tem uma certa influência da arquitetura mediterrânea, tá? Da arquitetura romana, na verdade. As casas romanas antigas obedeciam esse princípio também de ter um pátio no meio e a circulação em volta, tá? Então, dá para entender isso? É um princípio organizacional, tá? Se isso fosse, por exemplo, se isso tivesse essa forma, se esse pátio tivesse uma forma diferente, tá? Ou se ele fosse, inclusive, tipo, circular aqui, né? E essa divisão da planta fosse totalmente diferente, o tipo se mantém, tá? O tipo do palácio renascentista, porque o tipo da casa com planta central, tá? Ou com pátio central. Então, uma coisa que se reproduz, segue essa lógica organizacional definida, tá? No palácio italiano, renascentista, eu ainda tinha uma outra regra de organização que tinha que ser seguida. Então, além da regra de organização da planta, eu tinha que seguir também a regra de organização da fachada, que era essa tripartição da fachada. Então, eu tinha um primeiro piso bem definido na fachada, um segundo piso e um terceiro piso. Isso tinha que ser reproduzido sempre também para ser um palácio, tá? Outro exemplo, né? A tipologia de casa-corredor, né? Ou seja, não importa muito como é que são os ambientes distribuídos ao longo dessa circulação aqui, contando que eu tenha um corredor que distribua todos os ambientes, tá certo? Então, o tipo seria isso, tá? Essa forma de organização do espaço, tá?
que impliquem em um resultado formal, que implicam em um resultado social e que normalmente se adequam a determinadas funções, tá certo? Deu para entender, gente? Isso, igual a casa-pátio muçulmana, que deriva, por sua vez, da casa romana e que influencia as casas mediterrâneas até hoje, tá certo? Então, o tamanho dela não importa, né? Ela pode ter a forma, inclusive, vamos pôr, né, aqui. Então, essa casa-pátio, né? Ela pode ser, se ela fosse em forma de ameba, tá? Ia ter uma ameba. Nossa, ficou parecendo um ovo frito. Que é o pátio interno, tá, gente? O princípio de organização é o mesmo desse daqui, tá? Não importa, nem a forma às vezes importa, tá vendo? O que importa é o princípio organizacional. A ideia de que eu tenho um pátio interno e que toda a casa se organiza ao redor desse pátio. Então, isso é uma casa-pátio e isso é uma casa-pátio, tá? A questão é ter o pátio no centro e eu organizar ao redor dele, tá? Então, de novo, a questão da cruz, né? Então, isso aqui é uma igreja, né? Se eu tiver aqui o corredor central definido, né? Com essa forma, né? Então, uma forma aqui meio, digamos assim, mais orgânica, tá? Ou então uma forma bem geométrica. Nossa, gente, tá difícil desenhar aqui. Então, contando que eu tenha esse cruzamento dos eixos, tá? Eu tenho uma organização em cruz latina, tá certo? Então, deu para entender? É a forma de organização. Mas, sobretudo, a noção de que essas formas organizacionais, elas estão ligadas ao uso, de certa forma, tá? Só que esse uso, a escolha dessas formas para o uso, não vem da criatividade pura do arquiteto, vem da noção de repertório que ele tem, entendeu? Então, deixa eu dar um exemplo. Seria mais ou menos o seguinte: eu sou uma arquiteta hoje que eu quero construir uma casa, né? Um caminho metodológico que eu tenho pode ser justamente isso. Eu passo a pensar assim, qual que é o processo que o Ross está fazendo? Olha, então eu vou fazer uma casa, eu vou dar o meu exemplo de arquiteta brasileira, tá? Então, olha só, eu vou fazer uma casa no Brasil. Um caminho seria o olhar para a tradição construtiva brasileira, a tradição das casas brasileiras, tá? Aí eu posso me lembrar da casa, eu posso ter duas referências interessantes para fazer uma casa. A própria casa pátio, a casa corredor, então essa casa, né? Pátio de origem romana, que influencia o Mediterrâneo. Por quê? Porque a gente vai encontrar em Portugal casas assim também. Tá? Então, na minha tradição brasileira de origem, né, lusitana, eu posso encontrar lá o exemplo da casa pátio. Então, esse poderia ser um caminho que justifica eu começar a pensar a minha arquitetura, tá? Ou seja, eu escolhi uma forma de organização do programa de uma casa, tá? Que tem a ver com a tradição e o conhecimento arquitetônico. Na tradição da construção, da arquitetura, esse tipo de forma e organização espacial se mostrou adequada a resolver um problema que é o problema da casa, tá? Eu posso também olhar, aqui no Brasil, a gente tinha a tradição da casa bandeirista. Não sei se vocês lembram disso, quando a gente estuda lá o colonial, né? Que ela tem um centro, né? Normalmente aqui dá para fora para um quintal e a cozinha fica na área externa, né? E ela tinha dois elementos na frente, né? Tinha uma varanda, normalmente tinha aqui na frente tinha uma capela
e tinha também um outro elemento de, eu me esqueci agora, às vezes funcionava como uma área de reunião mesmo, e tinha sempre a grande varanda na frente, né? A casa, isso vem da casa bandeirista, depois vai para casa, né? Para as grandes casas de fazenda do café e etc, né? Esse hábito de organizar, colocar a cozinha para fora, né? Para o quintal, né? Vem de uma tradição indígena de cozinhar fora da oca, né? Porque era quente demais, tá certo? Então, o Lúcio Costa usa essa referência, né? Da casa colonial, da casa bandeirista, para poder pensar a casa. O que significa isso? Então, existem formas de organização que na história cultural de um povo, na história da arquitetura mesmo, como uma disciplina coletiva, se mostram adequadas para determinados usos. Então, esse seria um caminho, tá? Seria um método de projeto, que a gente chama de método tipológico, tá? Vamos entender um pouquinho como é que isso pode ser aplicado, como é aplicado em projeto, e vocês vão observar que como é que o Rossi constrói essa crítica dele, tá? Isso que eu vou passar rapidinho, deixa eu voltar. Deixa eu mostrar para vocês. Só para vocês perceberem como que é diferente, tá? O pensamento projetual, tá? Com base na tipologia. Olha só, isso aqui é a casa do Le Corbusier, a Vila Savoie, ok? É a planta. Então, a planta da casa da Vila Savoie tem 3 níveis. O Le Corbusier, ele força uma forma, né, que é a forma do cubo, de um prisma retangular, né, não é bem um cubo. Então, ele força a organização dos espaços internos a essa forma, tá? Mas a divisão e organização dos espaços internos, né, ela é toda, observem, é toda feita de acordo com um pensamento funcional, tá? Então, apesar do Le Corbusier definir essa forma externa, cada pavimento dele é organizado de um jeito de acordo com as necessidades funcionais. Por isso que ele fala de planta livre, tá? A estrutura é independente para ele poder organizar os espaços internos de acordo com a necessidade funcional do programa. Então, aqui embaixo, né, no primeiro pavimento, ele coloca a garagem, que é a entrada aqui pela lateral, e coloca toda uma parte de serviço, né? Aí eu tenho a escadinha que sobe, né? Chega numa área de circulação, e aí ele organiza aqui toda a área, ele vai organizar a parte social da casa, né? Desse lado, voltada para um pátio aqui, e ele organiza o restante dos cômodos, tá vendo? Então, aqui tem cômodos de quartos, com banheiros, tá? De acordo com a necessidade do uso mesmo. Então, cada planta, ela é organizada funcionalmente. Esse é o processo modernista, tá? Funcionalista. Eu divido os espaços, escolho o tamanho dos espaços, organizo os espaços entre si pela lógica funcional, tá? Mas mesmo os arquitetos modernistas fugiram um pouco a essa regra, tá? Observem aqui como é que eu tenho 3 exemplos de apropriação dessa forma da rotunda, tá? Dessa tipologia, desse tipo da rotunda, tá? E por que eles escolhem essa forma, esse espaço da rotunda, tá? Aqui a primeira imagem é a Vila Rotunda, né? Ainda recebe esse nome do Paládio, tá? É durante o maneirismo aqui, pós-renascimento. Ele constrói essa casa em cima desse círculo, dessa ideia da rotunda, tá? E aqui nessa casa, a rotunda é o espaço de encontro no centro. É uma casa de campo, cada um desses cômodos aqui tem uma função
específica, pode ser adaptado, pode ser um quarto, uma sala de estar, mas a questão é que o centro, a rotunda serve aqui para você organizar a chegada das pessoas e distribuir fluxos, tá? Então, normalmente, aí o que o Rossi começa a observar na história? Se a gente for ver vários exemplos de uso de rotundas, ou seja, de plantas circulares, a gente vai ver que ela sempre tem essa função de organizar e dividir os fluxos, de receber as pessoas e dividir os fluxos. Então, na obra aqui do Palladio, ele fez isso. Olha, eu tenho uma rotunda que ficou no centro e ela tem uma cúpula em cima, então não é só uma forma, ela tem também uma característica espacial. Tem um pé direito mais alto, recebe uma cúpula em cima dela, tá? E organiza os fluxos dos outros edifícios. Se eu pegar essa obra aqui, isso aqui é um museu do neoclássico em Berlim, tá? Do século XIX. Então, eu também tenho essa lógica. Eu tenho aqui a entrada do museu, a pessoa já entra na rotunda, esse é o espaço de recepção, a partir do qual ele distribui os fluxos para as alas de exposição do museu, tá certo? E aí, olha só o que faz o Frank Lloyd Wright já dentro do modernismo. Quando o Frank Lloyd Wright precisa fazer um museu, isso aqui é a planta do Guggenheim, em Nova York, tá? Ele utiliza a mesma estratégia espacial. Ele cria o quê? Usa uma rotunda como a entrada é por aqui, ó, pela lateral, mas a pessoa chega e entra nessa rotunda, nesse grande espaço circular que tem um pé direito altíssimo, esse aqui é o porte, que tem uma iluminação zenital e que distribui a circulação. Só que no caso do Frank Lloyd Wright, a circulação foi distribuída em espiral, né? Então ele vai criando uma espiral aqui dentro para distribuir a exposição. E aí a gente chega, olha só, mesmo na obra, isso aqui é a planta do Guggenheim de Bilbao, que é uma obra contemporânea do Frank Gehry, todo mundo conhece, certo? E mesmo que essa planta pareça um pouco difícil de ler, né, porque ela tem essas formas orgânicas e desconstruídas, olha só a lógica de construção espacial, tá? Vou provar para vocês o tipo no Frank Gehry. Isso daqui é o átrio central, tá? É a entrada do museu. Pode até não ter a forma da rotunda, mas a essência é a mesma. A pessoa entra aqui e nesse átrio central de pé direito duplo, tá? Triplo, aliás, é enorme. Eu recebo a pessoa e distribuo o fluxo para todas as alas do museu, tá? Então, isso é uma estratégia compositiva organizacional do espaço, tá? Então, talvez, o que o Ross está pregando? Olha, que quando a gente se depara, isso aqui é o essencial para entender o Ross, quando a gente se depara com um problema projetivo, né, que eu tenho que organizar determinada forma, determinada função, a forma não pode vir do nada. Eu posso olhar para a história da arquitetura, eu posso olhar para a tradição arquitetônica da arquitetura e entender assim, o que aquele arquiteto, o que os arquitetos ao longo da história da arquitetura usaram de organização espacial para resolver esse problema. Então, sempre que eu tinha um problema de receber pessoas e distribuir fluxos, a forma da rotunda era usada. Então, talvez esse seja um caminho de organização. Pode virar uma ameba, tá vendo? Igual é a ameba aqui, então, né? Pode ter uma outra forma completamente diferente, né? No projeto. Mas a essência é de um centro, né? De um centro que distribui fluxos, né? Que é a lógica da rotunda. Deu para entender, gente? Dúvidas?
Então, queria só que ficasse claro essa concepção do tipo, tá? Bom, então, o Rossi vê isso como uma estratégia, né, metodológica mesmo, tá? E de análise da arquitetura. Só para mostrar para vocês que, então, o Rossi não vem do nada, tá? Deixa eu voltar. Bom, então, como eu falei para vocês, esse estudo da noção de tipo já vinha, né, sendo recuperada nesse período, e dois teóricos e historiadores da arquitetura muito importantes estão trabalhando esse conceito. O primeiro deles é o Argan, e depois o outro é um historiador da arte também, que chama Vitcover, tá? O Argan já tinha retomado o conceito de tipologia que ele encontrou nas obras do Quatremère de Quincy. Quatremère de Quincy foi um teórico, tá? Um tratadista do século XIX, que no seu dicionário de história da arquitetura fez uma diferença entre tipo e modelo. Então ele falava que tipo era isso, uma essência organizacional que podia ter alterações de formas e alterações de medidas e dimensões também. Então, o tipo é uma organização, a forma de organização tem que ser respeitada, mas ele é, de certa maneira, flexível também em termos formais. Que é diferente de modelo. O modelo seria uma espécie de carimbo, eu não posso mudar, tá? A forma disso. É como se fosse uma casinha de multirão da minha casa, minha vida. É algo que eu reproduzo igualzinho, como se eu estivesse carimbando, tá? Então, o Argan já faz essa diferenciação da noção de tipo e modelo para defender o que é o tipo, né? O Vitcover já faz um estudo também sobre esse conceito do tipo, estudando essas vilas do Paládio. Então, ele demonstra como que o Paládio sempre segue um princípio organizacional, né? Que no caso do Paládio, além da organização da rotunda, que nesse caso, o Paládio sempre segue uma organização em grelha, que ele reproduz nas suas casas, tá? Então, ele sempre tem essa divisão em grelha, né, de certa forma, tá? Então, o Vitcover está mostrando como que a arquitetura, alguns arquitetos sempre respeitavam algum princípio compositivo e organizacional. Acho que organizacional é a palavra para a gente entender, tá? Então, aqui é mais ou menos essa diferença que o Quatremère de Quincy coloca entre tipo e modelo, tá? Então, tipo é algo, né, uma forma básica comum da arquitetura, mais genérica e que aceita variações a partir da sua essência organizacional, tá? O modelo é que